A partir do momento que o governo central em Brasília chama às suas mãos um discurso de descriminalização, desprisionização, de abrir as portas do cárcere, como é que eu, governador no estado, vou entregar isso pro governo federal? Por isso que precisa de uma boa discussão para tirar o que é bom desse... Eu gostaria de saber quem foi o gênio da garrafa térmica e baseado em que conhecimento, que faz 4 décadas aproximadas que eu estudo isso, propor como política nacional para 4 anos, e agora tem uma PEC apresentada pelo governo para ele centralizar a política nacional, tirando a autonomia dos estados. O senhor está propondo uma legislação mais dura. Firme. Mas eu pergunto, uma legislação dura, firme, uma nova lei, resolve? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. Doutor, a polícia evoluiu mais ou menos no mesmo nível da evolução do crime organizado? Absolutamente. Não. Não por uma razão clara. Está perdendo a guerra de maneira absurda. Como é que você vê isso? O Estado brasileiro está perdendo a guerra e por uma razão simples. O Estado está engessado em garantias constitucionais que não fazem sentido terem sido constitucionalizadas, garantias processuais, que torna tudo nulo, porque passa a ser uma adoração à forma. É o país no mundo ocidental que mais constitucionalizou garantias processuais, como se o problema fosse garantias aos acusados e não às vítimas. A palavra vítima você não encontra protegida na Constituição Federal, mas os direitos dos acusados muitas vezes. Isso significa uma filosofia de Estado e de política criminal, porque a polícia é um reflexo disso. A polícia vai ser um braço do Estado que neste momento é um braço que não está armado ou que não anda para e passo com aquilo que faz o mundo criminoso, que não tem regra, tem dinheiro ilimitado, inclusive, para comprar políticos e pessoas em posições estratégicas no Estado. A luta vai ser sempre assimétrica. Ou o país se conscientiza do grave momento em que vive, ou esse discurso da colombinização, se transformar a Colômbia de 85, da época de Escobar, está às nossas portas, ou está à nossa porta. Só não enxerga quem não quer ver, não é? O que falta para o Estado brasileiro virar um narco-estado e ficar ainda mais refém do crime organizado? Caríssimo Pedro Campos, talvez falte somente a palavra aceitação. Dizer, nós já estamos. É uma questão, a situação assim, ela é simbiótica e é um degradê. Não existe um ponto matemático que se cruza a fronteira. Um país que é o campeão mundial de homicídios em números absolutos, um país que, em contrapartida das 10 maiores economias do mundo, e o Brasil nelas está inserido, é o único que não tem prisão perpétua, conquanto seja o país mais violento, já mostra que o Estado está centralizado na proteção dos direitos dos acusados. Pegue-se agora o plano de política criminal do ministro da Justiça. Eu fiquei escandalizado. É colocar na rua presos e não construir presídios para colocar encarcerados delinquentes. Nós temos muito mais gente que precisa ser preso do que preso que precisa ser solto. Eu nunca vi no mundo ocidental, eu estudo direito comparado, um outro sistema de direito processual que seja, tal como o nosso, centrado nos direitos dos acusados. E isto é uma mensagem fortíssima para eles. Porque se eles se protegem entre si e sabem que pode contar com a proteção do Estado, inclusive constitucional, onde a palavra da vítima é esquecida, ela é tal ponto desprezada que ela não existe na Constituição, o que falta para aquele que tem um potencial e vontade de delinquir passar ao ato? Não falta nada. Vale dizer o seguinte, nós seremos o Estado, o narco-Estado, a partir do momento que compreendamos que a realidade já está aí descrita substantivamente. Basta aceitar a nomenclatura. Tem uma tese hoje sendo discutida de enquadramento de terrorismo para isso que é praticado. O senhor concorda? Absolutamente. A Colômbia o faz assim.
Os Estados Unidos, os países que perceberam a seriedade do drama, o fazem assim. E a minha preocupação, caríssimo Mitre, caríssimos participantes da banca, é muito séria. Porque enquanto nós reclamamos uma política contensora das organizações criminosas, da criminalidade avassaladora que toma conta deste país, o Plano Nacional de Política Criminal do governo, portanto, oficial para 2024 a 2027, eu anotei aqui, critica a política repressiva e encarceradora, com endurecimento da legislação penal, criminalização de grupos sociais e maior utilização da prisão. O que pretende o governo? Desprisonização. Eu gostaria de saber quem foi o gênio da garrafa térmica e baseado em que conhecimento, que faz 4 décadas aproximadas que eu estudo isso, que é capaz, neste momento grave de incêndio social da criminalidade, propor como política nacional para 4 anos, e agora tem uma PEC apresentada pelo governo para ele centralizar a política nacional, tirando a autonomia dos estados. Quem teve esta ideia de propor de centralizar ao mesmo tempo que faz um discurso libertador de criminosos, que prisão não resolve? É como se os departamentos penitenciários, como se o Ministério da Justiça não acreditasse ele próprio no que faz. É como o professor de direito penal que dá aula de direito penal criticando o direito penal. Você não pode comandar a organização dos presídios, a punição no Brasil, a segurança, dizendo que ela não serve, que tem que soltar. Já bastam aqueles que jogam toda a culpa na economia. O problema da maldade humana ele é muito mais complexo do que setorizar na economia, na medicina. E o que cabe ao Ministério da Justiça é construir presídios necessários para atender a demanda nacional. Um detalhe, cada presídio de segurança máxima nacional, federal, custa aproximadamente de 40 a 45 milhões. São 4, né? São apenas 4. O escândalo do INSS, que fala em 5 bilhões, daria para construir centenas. O custo da corrupção anual no Brasil, em torno de 3% do PIB, seria mais ou menos 300 bilhões. Fiz os cálculos. Presídios de segurança máxima seriam construídos em torno de 7.500 presídios. Nós temos 5. Mas não é uma piada de mau gosto? É. Agora, doutor Edilson, isso aí é do ponto de vista do governo. E do ponto de vista da justiça? Como é que faz? Porque a gente pega a lista dos criminosos que estão envolvidos nesses crimes mencionados aqui, já teve passagem, já ficou preso, recebeu benefício e está na rua. Como é que está na rua de novo? Pedro, volto à natureza humana. Pode ser presidente, pode ser vereador, pode só ser eleitor, homem ou mulher. Quando o nosso pelo está em jogo, todos somos da mesma religião. Os ministros ameaçados responderam com firmeza porque mudaram o discurso na busca de autoproteção. O STJ tem uma linha chamada garantista. Coloque agora medo neles. Em 3 tempos muda a linha. O mesmo homem, com todas as suas virtudes e vícios. É porque quando nós estamos nas esferas mais altas do poder, nós temos uma estrutura, um aparato de segurança que o pobre não tem. E o discurso fica fácil. Colocamos gravata, ficamos perfumados e o pobre não tem. O pobre é exposto à violência e estes que estão em cima estão aliados da violência. Eles não sentem receio. O grau de empatia é muito menor. Pode-se fazer um discurso lindo, cosmético, de proteção às garantias, quando foram todas as garantias cidadãs sequestradas pela criminalidade. Pode-se fazer um discurso livresco, alemão, europeu, Pacto de São José da Costa Rica, enquanto o povo está vivendo as agruras da criminalidade que o massacra todos os dias. Socorrer-se de quem? Vivemos em São Paulo, os Jardins era uma ilha de excelência até pouco tempo atrás. Era uma Dinamarca, não tinha crime. 2 ou 3 anos. Quem não foi assaltado lá é uma questão de tempo verbal, vai ser. Não é só furto, já assalto à mão armada. O Brasil está pegando fogo nisso, mas mascaram-se os números, maquiam-se as estatísticas, vem-se com belos discursos e, claro, dentro de um carro blindado com segurança, fica um pouco mais difícil de chegar. Mas, doutor, eu pergunto aos dois. O senhor está propondo uma legislação mais dura. Firme. Mas eu pergunto, uma legislação dura, firme, uma nova lei, resolve? Com a alteração nossa. Não, veja, uma nova lei que puna corruptos, com firmeza,
que puna criminosos com firmeza, aí sobra o quê? É um instrumento que nós temos, porque fora isso, é só a luta de um contra o outro. Mas por isso que a gente espera isso, doutor? Desculpa te interromper, porque eu fiquei aqui pensando enquanto o senhor falou, como é que a gente sonha com isso diante de um momento que, por exemplo, a Câmara em 3 segundos aprovou a PEC da imunidade para se autoproteger? É para ele. Veja. Inclusive das acusações contra os seus próprios congressistas. É fantástica a detecção de um ponto. Estão novamente lutando pela sua autoproteção. É a confirmação do meu discurso. Quando que o poder sai do povo e vai para os eleitos? No regime democrático. Nós defendemos a democracia, sim. Mas é como dizia o grande Churchill. Encontre a primeira pessoa à sua frente e peça para lhe falar sobre o país, que ele vai começar a questionar a própria democracia e você também. Por quê? Porque o povo começa a ficar desesperado com a falta de solução. Nós defendemos a democracia, sim, mas nós cobramos uma responsabilidade dos que foram eleitos. É por isso que tem que ser trazido à execração pública cada corrupto que se vale do dinheiro público e da autoridade que lhe foi passada para falar em nosso nome e nos traiu. Não tem nem a desculpa da pobreza. A época do pomadismo, de passar a mão das meias medidas, passou. A realidade bateu na porta. Nós não estamos mais na idade de brincar de acadêmicos de direito. Nós estamos tratando da alta criminalidade de um país em chamas. Torno a dizer, quem tem o aparato militar, policial, é rico, tem condições de fazer a sua própria contenção de riscos, colocar guarda-costas, ter carro blindado é uma coisa, mas não é isso que vivencia a maior parte da população. Nos anos 90, nós nos lembramos a escalada da violência nos Estados Unidos. Chegou Rudolph Giuliani e os Estados Unidos abraçou uma teoria de tolerância zero, mudou totalmente aquele enfoque permissivo, liberal, de passar a mão na cabeça do delinquente e disse, não, agora é a ordem. Mudou a política. Salvaram gerações. O que é que se atacava na época? Ah, mas daqui a pouco vocês vão ver, vai voltar tudo outra vez. Já se passaram aí umas 3 décadas, os níveis não são jamais os que foram no passado e nós salvamos gerações. Viviam os Estados Unidos e vivem, elege seus presidentes numa democracia. Você tem Bukele hoje, que resolveu o problema. Até quando resolveu, não sei. Num regime mais forte, mais duro. Mas o seu povo o elegeu, o reelege e diz, é isso que eu preciso, é isso que eu chamo de democracia, você chama o que quiser. Eu quero segurança, eu quero poder trabalhar e voltar para casa, quero encontrar minha família. Você tem 2 espectros políticos que deram respostas de firmeza e são os únicos exemplos que eu conheço no mundo de uma reversão, de mudança de um discurso que estava para um novo discurso, dando resultados palpáveis, concretos. Sobra só crítica ideológica e política, porque de realidade para criticar não para nada em pé. Eu pergunto, na democracia brasileira não tem nenhuma resposta que os nossos poderes possam dar? O judiciário na sua cúpula, com mais firmeza. O executivo e o legislativo com mais leis, com uma implementação de uma política criminal mais dura. Do que tudo isso que nós temos visto até agora, vamos continuar afundando? É possível chegar mais baixo? Bom, mas a solução, evidentemente, tem que ser encontrada e deve ser encontrada pelo dentro diálogo, da democracia. Na democracia. Porque esse exemplo aí do Bukele, eu não sei se ele serve. Não, eu acho que não. O exemplo do Bukele foi para mostrar que duas Sim, mas então é só a questão da segurança do jeito dele. Ele trouxe. Porque o sistema lá... É o que estamos caminhando mesmo para o Brasil. Homens maduros, eu olho para El Salvador, homens maduros que nós somos, nós já entendemos que a população... Essa é uma preocupação que eu gostaria de deixar registrado. O drama do Brasil hoje, número 1, chama-se segurança pública. E esta é a razão pela qual o brasileiro começa a abrir mão de pressupostos democráticos. Aí é perigoso. Exatamente, porque ele não vê aquele que ele elegeu dar a segurança que ele necessita. Mas é que nem essa questão de muitas vezes nas ruas você ter aquela coisa de o cara querer resolver na própria mão. Ele começa, o cara vai lá, assalta uma vez, 2 vezes, aí é solto, como a doutora Ivana falou, é solto pela porta da frente, audiência de custódia. Exercício arbitrário das próprias volta pra roubar na casa dele, aí o cara resolve, que é uma maluquice, tá errado, mas ele resolve querer na própria mão, junta 5, 10, pega o cara de porrada, amarra não sei o quê, mata por... Mas para que existe o Estado, né? Se não é para dar para a gente a segurança mínima? Claro. No passado a gente mesmo resolvia. O Estado não cumpre mais o seu papel, vai voltar agora. A luta de um contra o outro? É isso que o Estado quer? Não está garantido. Todos os demais direitos decorrem do direito de viver. A partir do momento que você morre por homicídio,
Num país que é o campeão mundial de homicídio, em números absolutos, a coisa está clara, bate à nossa vista e a gente está fazendo que não vê. Isso. O problema é o comando ideológico previsto na PEC, que retira a competência concorrente dos estados. Não, isso não pode. Não, não pode. Como é que nós vamos comparar, por exemplo, os índices? Está na PEC. Como é que nós vamos comparar os índices da criminalidade hoje de Goiás, para a gente falar, um governador que tem batido firme, com outro estado que o crime avançou? Não vou ficar discutindo política, eu vou dizer, cada estado, com cada cidadão do Brasil, do seu estado membro, quer cobrar do seu governo, e não pensar em Brasília, que está tão distante, cobrar do governo uma atuação firme na segurança pública. A partir do momento que o governo central em Brasília chama às suas mãos um discurso de descriminalização, desprisionização, de abrir as portas do cárcere, como é que eu, governador no estado, vou entregar isso para o governo federal? A volta do Ministério da Segurança Pública pode ajudar nesse processo todo que nós estamos tratando aqui? Pode, mas a pergunta mais inteligente do que um órgão é: quem estará no comando? Nós temos o Ministério da Justiça também. O que é que se propõe? Desencarceramento definitivamente não faz parte da minha pauta. Eu não compreendo isto como lógico. Eu sou um estudante do que se passa no mundo. Eu pergunto porque no governo Temer foi criado o Ministério da Segurança Pública. E depois, no governo Bolsonaro, nós colhemos bons resultados na área da segurança e se atribuía até ao Bolsonaro, mas as autoridades especialistas no assunto diziam o seguinte: isso aqui é um trabalho que começou lá atrás com o Ministério da Segurança Pública e agora nós estamos colhendo esses números de redução de homicídio e tudo mais. O Ministério deixou de existir ali e continua não existindo atualmente. Né? E o Ministério hoje voltou a ser o Ministério da Justiça. Eu me lembro, e é muito válida essa ideia do Ministério da Segurança, desde que se volte o nome em homem, né? O nome é homem, o nome é um presságio, diziam os latinos. Quando você fala no Ministério de Segurança, desde que corresponda o rótulo à coisa, porque, por exemplo, veio o pacote anticrime, que é tudo menos o combate ao crime. O rótulo não corresponde à essência. Logo, eu devo dizer uma coisa: é preciso a palavra sendo verbalizada e a conduta ou a política sendo implementada juntamente a ela. Se nós nos lembrarmos do governo anterior, entrou um discurso muito firme no seu início e o mundo criminoso entendeu que era um recado e refluiu. O começo do governo anterior mostrou claramente como o bandido respeita voz firme de combate à criminalidade. Depois, infelizmente, não se implementou essa política e voltou a criminalidade como um todo. Veio o pacote anticrime e a gente percebeu que eles foram avançando. Logo, nós precisamos do discurso e da ação. Que a boca fala o que o coração sente, o espírito planeje e o homem traduza em ações concretas. Porque senão tem muita gente dizendo o que não faz. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.